Bom, primeiro, Marcela, é necessário dizer, né? Já era esperado uma mobilização popular, principalmente de apoiadores do presidente. Acho que isso não é novidade para ninguém. Durante toda a semana passada, muita gente se deslocando para Brasília, previsão de concentração em algumas cidades, São Paulo, Rio, no Brasil inteiro. Acho que isso não foi surpresa do dia. Eu, semana passada, escrevi um artigo onde eu dizia que o que é importante para esse país é que a gente buscasse o caminho do meio, que a gente buscasse a moderação, que a gente buscasse convergência e diálogo. E me parece que os eventos de ontem caminharam em outra direção, né? Os discursos do presidente foram muito inflamados, principalmente direcionando ataques contra o STF, mas já sinalizando uma ruptura com a agenda do Congresso Nacional, que imediatamente já pudemos ouvir declarações de muitos líderes do Congresso Nacional dizendo que com isso fica inviabilizada o andamento da agenda de reformas. Essa agenda é fundamental para o país. Se nós não tivermos equilíbrio fiscal, se não tivermos segurança jurídica, o país continua precificando esse risco, ou seja, a bolsa, o dólar, o dia a dia das pessoas vai pagar a conta dessa instabilidade. E eu penso que nós teremos aí semanas conturbadas pela frente, né? Já começa a aumentar uma pressão de adversários políticos do presidente sobre impeachment, né, do presidente. A gente sabe que esse não é um processo rápido nem fácil no país. A gente sabe que o presidente tem, sim, forças políticas importantes no Congresso Nacional ao lado dele, mas é um fato que, nesse momento, onde nós precisamos mais do que nunca de união, de convergência, para que a gente possa superar os chamados problemas reais da economia, a gente tem uma conturbação política muito forte e importante. Isso deve atrapalhar a velocidade com que a gente consegue vencer os problemas reais. Presidente, o senhor até acabou citando aí o tom, né, usado pelo presidente no discurso, sucessivos ataques ao STF, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes. O senhor acredita que isso já era uma postura esperada, ou ele acabou passando um pouco do ponto daquelas críticas que ele já vinha fazendo há algumas semanas? Que avaliação o senhor tem especificamente em relação a esse discurso e esses pontos mais críticos ao ministro? Bom, primeiro, Camila, para que a democracia possa funcionar, é fundamental que a gente entenda que os membros de cada um dos poderes, eles estão sim sujeitos a controle, sujeitos à checagem de seus atos, né? O que há uma grande dúvida no país nesse momento, e aí não estou falando especificamente do ministro Alexandre de Moraes, mas também no Executivo, também no Poder Legislativo, é se esses mecanismos realmente funcionam, né? A Câmara é realmente capaz de punir e suspender parlamentares que são pegos em ato de desvio, têm suspeitas. Isso é uma dúvida do brasileiro. O brasileiro anda muito descrente, né? Com os políticos, com os poderes constituídos. Acho que isso também é um fato. E toda vez que a gente vê alguma história mal apurada, alguma coisa mal resolvida, e que o próprio poder, que deveria ser capaz de solucionar isso, de punir adequadamente ou esclarecer adequadamente, não faz, isso gera uma pressão institucional de fora. Quantas foram as vezes em que a própria Câmara teve que decidir sobre deputados que foram pegos em desvio de conduta, em escândalos e tudo isso. Muitas vezes agiu corporativamente e não puniu esses deputados, outras vezes foi pressionada pelas ruas a punir, a afastar e até mesmo a cassar o mandato deles. Tudo isso é muito bom para a democracia. O contrário disso não é bom. Eu acho que o que nós estamos vivendo no país é um momento onde os brasileiros têm dúvidas se esses sistemas estão funcionando. Um descrédito, presidente, em relação às instituições, aos poderes? Um certo descrédito sobre a forma como as instituições controlam os seus membros e como elas podem fazer com que eles atuem dentro dos limites que a Constituição estabelece para a sua atuação. Isso vai fazendo uma certa invasão de território, né? Então, não é segredo para ninguém que no judiciário brasileiro, muitas vezes, ele legisla, ele não aplica a lei constituída, mas ele inova, dando novas interpretações a leis que às vezes são imperfeitas. Por isso nós temos no país, por exemplo, uma discussão de 20 anos que a gente achou que estava encerrada, tributária, sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS, negócio que afetou as empresas durante 20 anos, uma insegurança jurídica, foi julgado pelo Supremo há 2 meses, e aí continua uma insegurança porque ninguém sabe como é a modulação, como é que vai fazer. Acho que todo esse cenário é muito difícil. Ser brasileiro nunca foi fácil, né? A gente já conviveu com hiperinflação, com impeachment, com diversos
desvios de trajetória importantes, e nesse momento a gente enxerga muitos desvios de trajetória possíveis. E aí, de novo, né, o mercado coloca preço nisso, que é a Bolsa de Valores, o câmbio cobra o preço disso, e a inflação cobra um preço alto disso para os brasileiros no supermercado. Agora, presidente, após essas declarações, muitos juristas, o senhor até citou aí, também políticos, inclusive da base, do centrão ali, já começam a pensar na possibilidade do impeachment, né, dando conta de que, de repente, o presidente até cometeu um crime de responsabilidade. Aliás, muitos juristas acreditam nisso, falando do discurso de ontem, podendo acarretar no impeachment. O senhor acredita que há espaço realmente no país para essa situação de impeachment, levando em consideração os últimos que a gente teve, desestruturou o país de uma certa forma, o país teve que se recolocar, se reencontrar? Isso não é danoso também? Olha, Pedro, tua pergunta é muito importante. Primeiro, vamos para o mundo prático, né? O impeachment não acontece de hoje para amanhã. Começa um processo na Câmara, tem um período de afastamento grande, até que se possa julgar definitivamente. Tudo isso vai fazer com que a definição de um processo como esse já aconteça às vésperas da eleição do ano que vem. Pode influenciar no processo eleitoral do ano que vem? Sim. Pode causar muita conturbação no país até o processo eleitoral do ano que vem? Sim. Mas o efeito prático de um impeachment a essa altura não é colocar, como houve no caso da presidente Dilma, alguém, que foi o presidente Michel Temer, ainda com tempo de trabalhar e reorganizar as forças e colocar em marcha um plano, uma rota diferente do que a que tinha. Nesse tempo, o que nós vamos ter é confusão. E aí eu acho que o grande ponto é que os adversários políticos do presidente tentam que ele sofra esse impeachment para que ele esteja inelegível para as eleições do ano que vem, que é um fato, gente, assim, ninguém sabe se é 10, 15, 20, 30, 50%, mas o presidente Bolsonaro tem apoiadores que fazem barulho, um apoio cristalizado de boa parte dos brasileiros. Obviamente as pesquisas mostram, né, que isso já não é maioria, mas muitas pessoas com quem a gente conversa dizem: olha, você votaria no presidente Bolsonaro de novo? A primeira pergunta que o cara faz é: contra quem? E dependendo do contra quem, ele vota. Então, democraticamente, o presidente Bolsonaro é hoje uma das forças políticas importantes para a urna. Então, eu acredito que esse processo de impeachment, Pedro, ele tem muito mais um efeito psicológico e prático para as eleições do ano que vem do abrir que uma possibilidade da terceira via, seria isso? Eu penso que hoje, há um ano das eleições, a gente, se fosse caminhar para uma terceira via, já tinha que ter algo cristalizado, pelo menos um projeto, talvez não o nome, mas um projeto cristalizado dessa terceira via. Tem uma avenida aberta aí, é um fato, né? Na polarização entre Lula e Bolsonaro, tem uma avenida imensa aberta. Agora, será que dá tempo de construir alguém, de colocar, porque o brasileiro ele é personalista, né? Ele não vota num projeto, num partido, ele vota numa pessoa. Será que tem alguém que veste esse paletó em um ano? É possível. Hoje, com mídias sociais, com a velocidade da comunicação, a gente não precisa de muito tempo para construir ou destruir alguma imagem. Mas é um fato que o cenário está conturbado, hoje muito polarizado, e eu vejo muitos brasileiros também querendo moderação. Portanto, é que o artigo que eu escrevi semana passada, que falava de moderação, teve muito apoio das pessoas. Sim. Inclusive de gente que acha que um governo de direita é bom para o país, que deve continuar, mas que realmente incomoda essas pessoas esse posicionamento beligerante, né?